programa Bíblia no meu dia a dia e é muito bom ter a sua companhia, é muito bom fazer a Lexio Divina junto com você, a leitura orante da palavra. É totalmente diferente quando nós nos abrimos ao Espírito Santo e em oração nós lemos a Sagrada Escritura e Deus vai conduzindo a nossa vida, direcionando, fortalecendo, dando uma robustez espiritual para que nós vivamos aquilo que a palavra dele tem para nós. A palavra, ela vai performando, nos formando, nos indicando caminhos que nós devemos fazer seguros na presença do Senhor, na direção da eternidade feliz do céu. Então, quero convidar você a abrir o seu coração e, junto comigo, suplicar ao Espírito Santo para que ele venha em nosso socorro, nos ajudando no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia e também o seu caderno de anotação para anotar o texto que nós iremos estudar hoje. É Josué, anote aí, Josué capítulo 4, versículos de 1 a 25. Josué capítulo 4, versículos de 21 a 25. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Logo que toda a nação terminou a travessia do Jordão, o Senhor disse a Josué: escolhei 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e ordenai-lhes: daqui do meio do Jordão, do lugar em que os pés dos sacerdotes se firmaram, escolhei 12 pedras. Levai-as convosco e depositai-as no local em que ireis pernoitar. Josué escolheu 12 homens dentre os israelitas, um de cada tribo, chamou-os e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, para o meio do Jordão, e cada um carregue no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel, para servir como sinal no meio de vós. Amanhã, quando vossos filhos perguntarem: que significam para vós estas pedras? Respondereis: as águas do Jordão se dividiram diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas do Jordão se dividiram, e estas pedras ficaram como memorial para os israelitas para sempre. Os israelitas fizeram conforme Josué lhes havia ordenado. Tiraram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, uma para cada tribo de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar de pernoite, onde as depositaram. Josué levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança haviam plantado os pés, e elas ali estão até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança, parados no meio do Jordão, até se cumprir tudo quanto o Senhor mandara a Josué dizer ao povo, pois foi assim que Moisés tinha instruído a Josué. E o povo apressou-se em atravessar. Quando todos acabaram de atravessar, a arca do Senhor também atravessou, com os sacerdotes na presença do povo. Na travessia dos israelitas, os rubenitas, os gaditas e meia tribo de Manassés tomaram a frente, em ordem de batalha conforme Moisés antes lhes havia ordenado. Cerca de 40.000 homens de infantaria atravessaram a frente do Senhor para o combate, rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué à vista de todo Israel. Eles o respeitaram por toda a vida, assim como haviam respeitado a Moisés. O Senhor disse então a Josué: ordena aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho a subirem do Jordão. Josué ordenou aos sacerdotes subir do Jordão. E assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor subiram e começaram a pisar a terra seca, as águas do Jordão voltaram para o seu leito e correram como antes, cobrindo inteiramente as margens. O povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, no limite oriental de Jericó. Josué levantou em Gilgal as 12 pedras que haviam tirado do Jordão e disse aos israelitas: amanhã, quando vossos filhos perguntarem aos pais: que significam para vós estas pedras? Ensinareis que aqui Israel atravessou o Jordão a pé enxuto. O Senhor vosso Deus secou as águas do Jordão diante de vós, até completardes a travessia, da mesma forma como o Senhor vosso Deus fizera com o Mar Vermelho,
ao qual secou a nossa frente, até que o tivéssemos atravessado. E isso para que todos os povos da terra saibam quão forte é a mão do Senhor, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Vejam só que interessante, é muito importante nós prestarmos muita atenção naquilo que neste capítulo está sendo narrado e testemunhado para nós. O Senhor Deus manda com que eles peguem 12 pedras de dentro do rio, né? Uma para cada tribo. Então Josué escolheu de cada tribo um homem para carregar essas pedras, e quando chegou em Gilgal, ele fez exatamente como Deus havia dito. Para quê? Para que fosse um memorial, para que ali estivesse a memória de um milagre, do favor de Deus, do agir de Deus na vida daquele povo. A nossa memória sempre precisa ser despertada em relação às realidades da fé, das obras do Senhor, dos grandes feitos do Senhor, especialmente em momentos quando nós passamos por tribulações, por dificuldades, por provas. É importante que nós façamos memória daquilo que Deus fez, para que nós continuemos acreditando que Ele fará ainda mais. Isso é de suma importância para nós. Mas também existe algo aqui que toca muito a geração atual. E o que é? Aquilo que Deus diz: amanhã, quando os vossos filhos perguntarem o que significam essas pedras, vocês contarão para eles o que Deus fez em favor deste povo. Aqui está algo que muitas vezes está esquecido nessa geração. O pai e a mãe são responsáveis para falar de Deus, são os primeiros catequistas para ensinar sobre o amor de Deus, sobre a obra de Deus, sobre a salvação. O que aconteceu ali, não é? No Jordão? O que aconteceu no Mar Vermelho? Páscoa, salvação, passagem. Eles passaram a pé enxuto, o favor de Deus os atingiu. O que aconteceu lá na cruz? Páscoa, salvação. Cristo pagou o preço do nosso pecado e nós devemos contar isso para os nossos filhos. Pegar a cruz e educá-los na fé, mostrar a eles o tamanho do amor de Deus, a largura, a profundidade, a altura desse amor, para que eles se apaixonem por Deus e queiram ser homens e mulheres de Deus. É muito importante a memória ser conduzida para a verdade, para o caminho, para a vida, que é o próprio Cristo, não é? O que aquelas pedras eram? Eram sinais visíveis de uma realidade invisível. Deus deixa ali as marcas para que a fé não se perca no tempo. Os sacramentos são isso, sinais visíveis de uma graça visível que acontece na nossa alma. Falar para o seu filho o dia que ele foi batizado, não é? Incentivá-lo a fazer a catequese, a ir para o sacramento do crisma. Você é o primeiro catequista do seu filho, ensiná-lo a rezar. Então, aqui nós podemos colher essa graça e perceber ali naquelas 12 pedras aquilo que eu sempre ensino, né? A leitura espiritual da Sagrada Escritura. 12 pedras representando as 12 tribos. 12 pedras que simbolizam 12 apóstolos, que são aqueles portadores do batismo, que levam o batismo, e de batizai todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi essa ordem dada por Jesus. Foi essa ordem dada para que fosse estabelecido o novo povo de Deus, a partir do batismo, esse vínculo, onde nós somos enxertados na videira que é Cristo e de onde nós somos alimentados, onde nós somos fortalecidos, onde nós somos agraciados por Deus para viver exatamente a vida nova, aquilo que Ele tem para cada um de nós. Então, é muito importante que nós compreendamos isso. Na igreja, a gente vê isso. Eu não sei se você já reparou. Infelizmente, algumas igrejas construídas aí com uma visão mais moderna, elas perderam muito da catequese. Existem igrejas que já na porta você vai ser catequizado. As portas são detalhadas, refletindo ali passagens do Evangelho que demonstram para nós a obra da salvação de Deus. Por quê? A memória precisa ser alimentada. Então, nós, católicos, trazemos essa característica. Nós evangelizamos a partir da memória, a partir da visão,
a partir daquilo que é feito, né, na igreja. As coisas não são aleatórias, as pinturas, as imagens, não é? Por quê? É exatamente a partir daquela realidade que também já se estabelece na nossa alma. Pelo belo, você entra numa igreja muito linda, não é? E você se sente ali, né, diante daquela beleza, na infinitude de Deus, na beleza de Deus, na eternidade de Deus. Você é remetido para a realidade do céu. Você vai observando as pinturas e você vai sendo catequizado exatamente por essa realidade da memória, daquilo que Deus indicou para esse povo fazer com aquelas 12 tribos. Ali, as 12 pedras, a simbologia, para que quando os vossos filhos perguntarem, vocês vão dizer, esse é o motivo. O seu filho já deve ter te perguntado muita coisa sobre a fé. Não omita, fale e ensine. Se você não sabe, procure saber para que você seja o primeiro catequista dele. Qual é a mensagem que nós podemos colher de Deus hoje? Eu vou pegar aqui o último versículo para que a gente escreva ele, versículo 25. Isso para que todos os povos da terra saibam quão forte é a mão de Deus, a mão do Senhor, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus, todos os dias. Fecha aspas. O Senhor quer imprimir no nosso coração e na nossa memória os grandes feitos de sua obra salvífica, para que mais e mais nós cresçamos na fé e na certeza de que Ele é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Exatamente isso, a formação do imaginário, ela é muito importante para uma criança, né? Para nós também, nós devemos estar atentos. Hoje a gente está muito desatento, a tela está roubando muito a nossa atenção e a gente não fica atento porque a igreja evangeliza a memória, o imaginário. E aí é de suma importância para o seu filho, para o seu neto, essa realidade. Ah, o pai e a mãe não estão nem muito aí. Se você é avó, quando o seu neto for na sua casa, fale das coisas de Deus para ele, fale das coisas da fé, mostre. Não tenha vergonha de andar com um crucifixo, não tenha vergonha de andar com uma camisa, com uma mensagem, com uma imagem, ainda que você seja criticado, talvez até cuspido. Lá na Terra Santa, os cristãos que usam a cruz, muitas vezes são cuspidos, mas eles não negam a cruz, o símbolo da salvação. Aquele imaginário, onde eu olho, eu sei o que aconteceu. Foi por mim, Ele me salvou. Que Deus nos dê essa graça. Vamos rezar pedindo ao Senhor que Ele nos alcance com essa determinação de nos colocarmos assim, dispostos a ensinar os nossos esse amor, essa salvação. Senhor, obrigado porque essa palavra me desperta e desperta os meus irmãos e as minhas irmãs que estão agora fazendo o estudo bíblico comigo. Nós devemos falar da fé, nós devemos ler a fé nos símbolos, em tudo aquilo que na igreja existe, exatamente para formar o nosso imaginário, para fazer com que seja despertada em nós, avivada em nós a nossa fé. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça, mas também a coragem de educar os nossos filhos, afilhados na fé, para que eles, ao ouvirem falar dos seus grandes feitos, e principalmente de que o Senhor morreu por eles, eles possam querer entregar também a vida ao Senhor e buscar ao Senhor de todo o coração. Dá-nos essa graça. Faz com que nós, Senhor Deus, assumamos essa responsabilidade. Dá-nos essa força para que nós ensinemos os nossos sobre o seu amor e sobre a sua salvação. Amém. É exatamente assim que nós devemos seguir. Foi assim que a fé chegou até o dia de hoje, a fé católica. E o imaginário, ele é muito importante. Talvez compre uma Bíblia infantil que tem lá os desenhos, vai ali lendo junto com o seu filho, vai ensinando para ele. Você vai ver o efeito que isso terá quando ele for adolescente, jovem.
Se já estão adultos, semeia, não deixe de falar, ainda que fale que você é um chato, uma chata. Não pare de falar desse amor que se deu por nós na cruz e nos salvou. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.